foi expresso na cruz do Calvário, está registrado no mundo secular, está registrado na história, mexeu com a humanidade, mas parece que é só religião, é só um crucifixo, é só um nome de igreja, é mais uma denominação. Existe uma expressão espiritual de poder, de glória, de mudança, de libertação, aonde os demônios têm que se curvar, aonde as enfermidades têm que se curvar, aonde os problemas têm que se curvar, aonde a carne tem que se curvar. Isso não é religiosismo, isso é o poder de Deus para a salvação daquele que todos crê. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver. Como que a gente entra num lugar desse, invoca o nome do Todo-Poderoso e sai do mesmo jeito que chegamos, irmãos? Quando os espíritos iam na casa dos meus pais, e eles iam e deixavam lá suas mensagens, não é? Porque eles invocavam. Imagine quando nós invocamos o Espírito dos Espíritos, aquele que tem todo o poder sobre todos os espíritos. Não tem como as coisas não acontecerem nesse ambiente. Amém? Vamos lá, versículo 44. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixe de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: vocês entenderam estas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: por isso quer dizer que todo mestre da lei que não se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, meus amados irmãos, em nome de Jesus. A primeira parábola fala de um homem que descobre num campo um tesouro. Hoje não acontece isso. Tem pessoas que guardam dinheiro debaixo do colchão. Você faz isso, Marco Aurélio? Não confia no banco. Antigamente, no tempo de Jesus, eles escondiam, enterravam a sua riqueza. Era uma forma de proteger. Muitas vezes morriam sem usufruir da riqueza que tanto guardavam. Ou mesmo vivos, alguém descobria o tesouro. E o que ele fazia? Ele não podia tocar, porque era roubo, mas ele podia comprar a terra e ele tomava posse daquela riqueza que estava enterrada. E esse homem da parábola que Jesus está dizendo fez isto. Não sei em que circunstâncias da parábola e o que estava expresso na mente de Jesus, mas Jesus diz que aquele homem descobre um tesouro no campo, e esse tesouro valia tudo e muito mais para ele. E ele então se esforça. Primeiro o texto diz que ele ficou feliz
escondeu, não revelou o que tinha visto, mas vende o pouco que tinha para comprar aquele campo e tomar posse daquela riqueza. O primeiro homem, percebemos que era um homem pobre, era um homem simples, que não tinha muitos bens, muita riqueza. O segundo homem da segunda parábola já é um homem rico, um empresário, alguém que ganhava muito dinheiro, mas que sabia como ganhar mais ainda, através de pérolas. Uma pérola pura naquele tempo valia mais do que ouro, diamante, esmeralda. Uma pérola naquele tempo, para se achar uma pérola, eles iam até a Índia para conseguir aquela pérola perfeita, redondinha, né? Sem nenhum quebradinho, sem nenhuma imperfeição. E diz o texto da segunda parábola, que aquele homem, ele se esforça, e diz o texto que vende tudo também, o que tem, para comprar aquela pérola, porque ele sabia que aquela pérola valia mais do que tudo o que ele tinha. Em seguinte a parábola, nós vamos encontrar uma conclusão de Jesus, mas vamos meditar primeiro sobre essas duas primeiras parábolas. Quando você encontra algo valioso, precioso, você faz qualquer negócio, é ou não é? Você faz qualquer negócio. Vou falar um negócio aqui. Me permita, Rodrigo, usá-lo. Mas o Rodrigo, quando encontrou a Fabiana, tudo mudou. Não foi? Ele não era crente. Não era crente. Ele era um problema, não é? E a Fabiana falou: não quero. Mas o Rodrigo encontrou uma pérola. E o Rodrigo, depois converso com eles, que eu não vou contar a história, não é problema meu. Mas o Rodrigo mudou a sua vida por causa da pérola chamada Fabiana. Os irmãos sabiam que... Ela não gosta que eu fale, mas eu vou falar. Para eu achar a Delisete, eu tive que sair de Goiás, passar pelo Rio de Janeiro e parar lá no Espírito Santo. No dia do meu casamento, foi um ônibus de irmãos do Rio de Janeiro, o pastor que foi celebrar o casamento. E quando eles estavam descendo lá, que é montanhas, o Espírito Santo é cheio de montanhas, aí me contaram, que eu não estava no ônibus, eu já estava lá, que o Vonibaldo, como que o Vonibaldo veio parar aqui neste lugar? Aí diz que os irmãos comentavam: mas tá claro que o que ele encontrou para ele vir parar aqui neste lugar, a amada da sua alma. Então, quando nós encontramos uma coisa valiosa, nós nos esforçamos, nós usamos todas as nossas energias, não é? E eu sei que tem homens aqui que amam as suas esposas, esposas que amam seus esposos. Eu estou fazendo uma referência de casamento porque é uma coisa muito forte para nós entendermos o que Jesus está dizendo aqui. O que Ele está expressando aqui é que quando nós encontramos algo valioso, nós usamos todas as nossas energias para adquirir o que nós encontramos. Nós somos capazes de fazer loucuras, né? Por causa do que nós encontramos. Porque quando nós encontramos algo valioso, aquilo se torna o nosso amor. Jesus está dizendo, falando, expressando, usando uma figura de linguagem para trazer uma expressão única para nós nessa noite: o reino dos céus. Quando alguém consegue descobrir o reino de Deus, descobrir o que é o Evangelho, saber quem é Jesus e o que Jesus pode expressar e fazer na nossa vida, ele é capaz de fazer qualquer loucura para ficar, permanecer
usufruir, adquirir o reino de Deus na sua vida. Agora, nós vamos encontrar aqui um paralelo entre encontrar e fazer a sua parte para que isso faça parte da sua vida. De repente, o evangelho não é tão valioso, então você não vai se esforçar. De repente, Jesus não tem a mesma expressão do que coisas desta vida possam ter na sua vida. Você não vai se esforçar. Você só vai se esforçar, você só vai comprar esse campo espiritual, você só vai comprar essa pérola espiritual, você só vai colocar tudo em jogo por causa desta riqueza que é o reino de Deus, se realmente você entender e compreender o amor de Deus por você. Porque se nós não entendermos como Deus nos amou e como Deus se expressou em nosso favor, nós nunca vamos chorar na presença dEle. Nós nunca vamos nos derreter na presença dEle. Nós nunca vamos entender o seu projeto para a nossa vida. Diz o texto que aqueles dois homens encontraram uma riqueza. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Algo para ser importante na nossa vida é uma decisão nossa. Deixa eu voltar ao casamento. Amor é uma atitude. Não se deixa de amar, se decide não amar. Nós temos muitos motivos para deixar de amar, mas eu decido amar, aconteça o que acontecer. Então, quando eu descubro uma riqueza, algo sobrenatural, sou eu que vou avaliar o seu valor. Então, se eu descubro Cristo, se eu descubro o evangelho, quem vai determinar a minha expressão de amor por Ele sou eu mesmo. Não são as circunstâncias, as pessoas que erram, que acertam, se as pessoas são boas, são ruins, se há problema na economia, se há problema no mundo. Não, é uma expressão minha, é uma atitude minha. Isso se chama fé. Porque nós estamos aqui dentro de uma linguagem figurada, que Jesus está expressando, mas ao mesmo tempo Jesus está trazendo uma realidade espiritual, como o Espírito Santo está trazendo uma realidade espiritual nessa noite. Porque na sequência, a terceira parábola vai dizer que vai fazer muita diferença se eu dei valor ao campo que estava aquela riqueza, se eu dei valor à pérola ou não. Porque na terceira parábola o Senhor diz que existe uma rede, e esta rede vai pegar os peixes, e Ele vai pegar os peixes que servem e os que não servem. E eles entendiam muito bem o que Ele estava falando. Porque vai haver um tempo que vai ser julgado como nós valorizamos a pérola, independente da nossa condição financeira. Primeiro nós encontramos um homem simples, um homem de pouca posse, mas depois nós vamos encontrar um homem que era negociante, um empresário, um homem rico. Então não depende da sua cultura, da sua posição social, de onde ele nasceu, se é branco, se é negro, se é caboclo. Depende de uma coisa: aquele que encontra vai saber que é algo valioso, sobrenatural, poderoso. E vai haver um tempo que a rede vai passar e vai avaliar o que eu fiz com essa pérola, com essa riqueza, com isso que Deus compartilhou e me deu, irmãos. E o tempo está passando. Às vezes nós valorizamos coisas tão fúteis, damos importância às coisas tão pobres desta vida, e desvalorizamos o que é mais poderoso, que é o evangelho de Deus, que se expressa em Jesus. E usufruir desse evangelho e mergulhar nesse evangelho é a atitude de amor, é livre-arbítrio, é eu querer. Assim como você decidiu vir a esse culto, a essa igreja nessa noite para adorar, assim também é você crescer no conhecimento da graça que há em Cristo Jesus, mergulhar no evangelho e permitir que o Senhor faça as mudanças que precisam ser feitas na sua vida.
Aqueles dois homens, independente da diferença que tinham um do outro, não é? Independente da posição de negociar, como eram, não eram, deixavam de ser, meus amados, aqueles homens mudaram, as suas vidas mudaram. E é isso que Jesus está tentando nos expressar, que aquele que vai valorizar esse bem, a sua vida vai mudar. No momento que você coloca tudo a perder, mas você sabe que tem algo mais valioso, oh meu Deus, você vê que tem algo mais poderoso, muito mais importante que o sexo, muito mais importante do que a riqueza, muito mais importante do que a fama, muito mais importante do que o conhecimento humano, aleluia, é a glória de Deus, é a presença de Deus, é a unção de Deus, é o poder de Deus, é o Evangelho, irmãos. Colocamos tudo a perder, mas para usufruir do que é mais precioso, porque isso vai ser julgado. Todos seremos julgados, ímpios, justos, diante daquilo que foi nos apresentado. Como você tem investido nessa pérola chamado Cristo? Como você tem valorizado esse campo, esse espaço espiritual, que existe uma riqueza chamada Cristo? Como você tem cuidado? Você lembra dele só no culto de domingo à noite? Você lembra dele só quando vem as turbulências da vida? Você lembra dele só quando as coisas ficam difíceis? Ou ele faz parte da sua vida? Quando eles venderam tudo, então significa que tudo que agora eles tinham, o primeiro um campo e um tesouro escondido, e o outro uma pérola, mas só que aquela pérola valia tudo e muito mais. Pode parecer tão pequeno, tão insignificante, mas o Evangelho é a única força nesse universo capaz de mudar a história da nossa vida. Não tem psicólogo, não tem ciência, não tem tecnologia, não tem filosofia, não tem conhecimento humano que tem poder para mudar a alma de um ser humano. Coração não se cola. Não pega uma cola de última geração aí, você vai lá e cola um coração ferido, machucado. Mas a pérola chamada Jesus, o campo que tem um tesouro escondido chamado Jesus, tem poder. Não se encontra nas esquinas, mas se encontra aqui dentro, porque Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vocês. Porque a entrada do reino de Deus é a fé, e todos nós temos a possibilidade de crer e de usufruir através da fé. Isso não foi tirado de Adão e Eva. Perderam muitas coisas, muitos benefícios, mas isso Deus não tirou. A fé. A fé. A terceira parábola vai nos dizer no momento de julgamento, onde nós vamos ser julgados diante do que nós fizemos com essa riqueza que foi nos proposta e nos apresentada. E eu confesso para os irmãos que não tem coisa mais valiosa nesse universo do que o Evangelho. Mas só vamos entender a profundidade, a grandiosidade, a largura, o comprimento, se nós tivermos a coragem de deixar tudo. Eu não sei se a igreja está entendendo. O primeiro homem deixou tudo e o segundo homem deixou tudo. Você só vai entender e compreender Deus quando você deixar tudo. Você só vai conseguir usufruir do que Deus tem quando você abrir mão de tudo. De tudo, de tudo.
Eles conheciam, sabiam e tinham encontrado, mas precisava de uma atitude. Deixa eu falar aqui, isso é profético, receba em nome de Jesus. Sabe o que está faltando? Atitude. Atitude, atitude, atitude. Atitude sua, atitude sua. Não fique esperando Deus fazer o que Ele já fez e agora que é sua responsabilidade. Atitude. 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 Eu não tenho nada mais para falar. Só precisa de uma atitude sua. A riqueza está proposta, apresentada. E para você usufruir dela, você tem que ter? Você tem que ter? Então vamos ter atitude nessa noite em nome de Jesus. O que te prende? O que prendia aquele homem diante da pérola? O que prendia aquele outro homem diante daquele campo que tinha uma riqueza enterrada? Os seus bens. Porque para ele comprar, ele tinha que vender o que tinha. Tem que haver uma troca. Uma troca do homem velho para o homem novo, meu Deus. Ah, Deus poderoso. Revela, mostra. Muitas vezes nós estamos com os nossos ouvidos tapados, fechados. A glória de Deus está aí. E nós somos insuficientes, incapazes de perceber. Está na nossa frente, está bem claro, estampado a riqueza, a preciosidade de Deus. Mas nós preferimos olhar para os encantos dessa vida. São mais importantes, são mais deleitosos, chamam mais atenção, mexe mais com a nossa vaidade. O amor foi expresso na cruz do Calvário, está registrado no mundo secular, está registrado na história, mexeu com a humanidade, mas parece que é só religião, é só um crucifixo, é só um nome de igreja, é mais uma denominação. Existe uma expressão espiritual, de poder, de glória, de mudança, de libertação, aonde os demônios têm que se curvar, aonde as enfermidades têm que se curvar, aonde os problemas têm que se curvar, aonde a carne tem que se curvar. Isso não é religiosismo, isso é o poder de Deus para a salvação daquele que todo que crê. É o Evangelho. E a criação espera a manifestação dessa glória. Se a criação, se a própria natureza espera a manifestação dessa glória, imagine nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O milagre acontece quando eu me jogo. Puf! O milagre acontece quando eu renuncio, porque eu estou vendo que tem algo mais precioso. Tem muitas vaidades aqui que precisam ser queimadas, irmãos. Tem muitos altares que precisam de ser destruídos na sua vida. Tem muita coisa que precisa de ser desfeita, quebrada. Porque Jesus diz que a porta é estreita, larga é a porta que conduz para a perdição, e poucos entrarão por essa porta estreita. Mas na porta larga, porque a porta estreita, você tem que deixar tudo. Onde está você? Uma alma sedenta de uma pérola. Onde está você? Uma alma sedenta de um tesouro escondido. Onde está você sedento de uma alegria sobrenatural que você nunca encontrou nessa terra? Você pode ser crente, pode ser obreiro, pode não ser crente, não pode, precisa nem ter sido tomada a sua decisão.
Mas existe uma riqueza que quer se revelar em seu favor nessa noite. Nessa noite, precisamos entender a profundidade do que é o Evangelho, mas tem que ter atitude, e atitude exige renúncia. Agora entendo eu preciso de trazer uma revelação. Precisamos de entender uma coisa: quando eu abro mão por causa dele, eu vou receber muito mais, porque é isso que está dizendo a parábola. A pérola valia muito mais do que tudo que ele tinha, senão ele não ia vender. Comerciante, empresário, ele sabia o que estava fazendo, meu Deus. Tem horas que parece que o Evangelho não vale nada, parece que o Evangelho é coisa de pobre, parece que o Evangelho é coisa de pessoas sem cultura. Ei, meu Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Ei, receba, igreja. Ei, o Evangelho é o poder de Deus. Recebe em nome de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para mudar circunstâncias, histórias, situações, para trazer o que o homem não pode fazer, o dinheiro não pode fazer, a riqueza desse mundo não pode fazer. Eu convido você a vir aqui à frente. Eu não sei o que você tem que renunciar, o que você tem que deixar, o que você tem que abrir mão, mas é assim que Deus faz, é assim que Ele espera. Nunca vai haver uma mudança se não houver uma renúncia. Você tem que cair, você tem que despencar. Paulo só conseguiu entender o que era o Evangelho quando o Espírito Santo derrubou ele do cavalo, tirou tudo dele, envergonhou ele. Aí depois ele vai dizer assim: porque eu não me envergonho do Evangelho. Ele envergonhava, né? Ele mandava matar, prender, bater e tal. Mas aí depois ele vai dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego, dos gentios. Ah, meu Deus, meu coração é fraco para tanto Evangelho tão poderoso. Eu acho que o sangue na minha veia ele corre. Irmãos, nós não temos noção do que é o Evangelho. Por mais que nós já experimentemos, por mais que nós já usufruímos dele, vocês não têm noção do que Deus pode e é capaz de fazer. Ministério de Louvor, vem aqui. Deus tem um milagre para fazer nessa noite, na sua vida. E o milagre só vem através do Evangelho, porque o Evangelho foi aonde Jesus levou, né, a expressão, a explicação na cruz do Calvário, as suas maldições, as frustrações, as doenças espirituais, materiais, sei lá. E Ele quer operar um milagre. E eu quero te convidar, que precisa de um milagre, a vir aqui na frente, em nome de Jesus, nessa noite. Mas tenha coragem de renunciar. Tenha coragem de pegar o seu eguinho. Tem isso lá no vocabulário, Marco Aurélio? Não tem, então manda colocar lá no Aurélio. Põe lá, tá? Pega seu ego, tira ele. Pega seu dinheiro, sua riqueza, põe de lado. Não é que você tem que acabar com ele, mas põe ele de lado. O lugar é do Todo-Poderoso. Seu dinheiro está limitado ao tempo, a expressão do tempo está limitada ao poder de Deus. O seu dinheiro não pode comprar sua saúde. O seu dinheiro não tem poder para comprar sua felicidade. O dinheiro não tem poder de comprar sua paz. Não. Mas Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Vocês entenderam?
o convite do pastor. Milagre é o impossível. O que você precisa de impossível de Deus? Sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Pode vir, sem medo de ser feliz. Pode levantar e vir aqui. O que você está precisando? Vem aqui. Não, pastor, isso não é isso, o evangelho não é isso. Então me explica o que é evangelho. Se Jesus falou, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim trazer vida abundante. Evangelho, irmãos, é para viver vida abundante, não é vida miserável. E em todos os sentidos, em todas as áreas e canais da nossa vida, vida abundante. O diabo solta aí uma teologia macabra, demoníaca, né? Dele mesmo. Mas nós precisamos de crer que evangelho é poder para nos levar a experimentar a vida de Deus. Ah, isso é bonito, isso é gostoso, aleluia. Lindo és, Ele é lindo, ok? Amém? Ele é lindo porque só Ele tem poder para mudar a nossa vida, a nossa história. Você que precisa de um milagre, sai do seu lugar e vem aqui, sem medo, sem medo, sem medo de que Deus vai fazer, que Deus tem poder para fazer, que Ele vai realizar esse milagre na sua vida. Vem aqui, pode vir. A pérola está descoberta, a riqueza foi revelada. É verdade, é verdade. Aquela bênção que você precisa, ei, existe uma forma de você recebê-la. Existe uma forma de você recebê-la. Abre mão do que você acha, do que você pensa, e muitas vezes até do que você crê, e confie no evangelho, confie em Jesus, aceite Jesus, confesse Jesus, e você vai ver o que Deus vai fazer, em nome de Jesus, na sua vida.